E aí você abra em Apocalipse 14, capítulo 14, verso 9. E é uma Bíblia bonita, viu? Bem preparada, caprichada, especial para o evangelismo. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Até aí. Amigos, o que lemos faz parte do que é chamado as 3 mensagens angélicas, ou as mensagens dos 3 anjos. Começa no verso 6 e encerra aqui no verso 12. E o que estamos lendo é a proclamação da 3ª mensagem angélica. A palavra angélica é anjo. Amigos, e diz que a mensagem do 3º anjo é: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a marca na fronte ou na mão, esse vai beber do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura. Ok. Quem é a besta de acordo com o ensino da palavra do Senhor? O Apocalipse 13 fala de 2 bestas, uma que vem do mar e outra que vem da terra. Mar, em Apocalipse 17, verso 15, simboliza povos, multidões, nações e línguas, um local superpovoado. E terra é o contrário de mar, é um local despovoado ou pouco habitado. E a palavra besta, literalmente falando, é um animal. Deus criou as bestas fera do campo. Acontece que animal na profecia simboliza rei ou reino. Então a besta do Apocalipse, as 2 são reinos. Um reino que surgiu de muitos povos e outra de um local despovoado ou pouco habitado. A 2ª besta do Apocalipse, que vem da terra, de um local pouco habitado, promove a primeira e leva o mundo todo a adorar a primeira besta. Ou seja, as 2 se unirão nos últimos dias. Só que a 2ª promove e faz com que o mundo todo aceite o selo da besta. Selo, marca ou sinal, que são sinônimos. O sinal da besta, o sinal desse reino diabólico, será colocado na fronte ou na mão direita. Fronte não é literal, não haverá um selo literal que vai marcar as pessoas, como se marca um animal. Testa, na Bíblia, aplica-se à mente, a raciocínio, a escolha, a decisão. O maior campo de batalha que existe, meus amigos, é a mente humana. É aqui que se toma decisões, ou ao lado da verdade ou da mentira. É aqui que decidimos obedecer ou desobedecer, fazer tal coisa e não fazer tal coisa. Portanto, você deve entregar a mente. Quando fala entrega o coração, é a mente, é o seu raciocínio, é a sua escolha a Deus, para que Deus escolha por você. Você deve decidir andar nas escolhas de Deus, aceitar os caminhos que Deus tem para você, e não agir como você bem entende. Porque os caminhos de Deus são melhores do que os seus. Os sonhos e os planos de Deus são melhores do que os nossos. Acontece que o selo da besta, além de ser colocado na testa, também será colocado na mão. Como assim? Quando for imposto, aquele que não aceitar por livre e espontânea vontade, será forçado. E mão, no livro de Eclesiastes, capítulo 10, verso 9 em diante, ou 9, verso 10 em diante, fala que simboliza trabalho. Queridos amigos, a primeira besta que vem do mar tem a ver com Roma. Roma tem 2 fases, que é Roma pagã ou imperial, que dominou do ano 476, ou melhor, 168 a.C. a 476 depois de Cristo. Essa é Roma pagã. Quando Cristo nasceu, quem estava no poder político do mundo era Roma. A cruz foi inventada por Roma.
mas em 476, Roma foi invadida por 10 tribos bárbaras. E Roma foi dividida no que se tornou a Europa Ocidental. Só que a partir do ano 538, vem a segunda fase de Roma, que é a fase cristã. De acordo com o livro Daniel, capítulo 7, verso 25, surge o chifre pequeno do quarto animal, lá descrito em Daniel 7. E esse chifre pequeno vem de Roma. É a fase religiosa de Roma. Então Roma tem a fase pagã e tem a fase cristã. Só que a fase cristã de Roma se funde com a fase pagã. E o cristianismo de Roma é paganizado. É uma mistura de verdades com mentiras. Coisas verdadeiras, bíblicas, e coisas inventadas. E meus amigos, Roma tem um selo de sua autoridade, que é o selo da besta. E esse selo vai ser imposto para o mundo todo, menos os fiéis, porque esses permanecerão firmes na fé. Quando Nabucodonosor construiu uma estátua de ouro puro e baixou um decreto governamental para que todos os povos, multidões, nações e línguas fossem no dia e hora marcados, todos deveriam se ajoelhar e adorar a imagem de ouro que ele havia construído. Quem não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. O dia e a hora foram marcados, milhares se ajoelharam, inclusive judeus, mas que não estavam firmes na fé. Milhares se curvaram. A Bíblia destaca que 3 não se curvaram. Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 amigos de Daniel. E diz a palavra que alguém viu e disse: Rei, há 3 pessoas que não fazem caso de ti e nem dos teus deuses da imagem. Eles não se ajoelharam. O rei disse: quem são os loucos? Traga-os aqui. E os 3 foram levados perante Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia na época. E o rei disse: é verdade que vocês não se ajoelharam? Eles disseram: é verdade. Então vou dar mais uma chance. Se vocês não se ajoelharem agora, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? Irmãos, o rei não sabia o que estava falando, porque ninguém desafia Deus e fica sem as consequências. Não que Deus é vingativo, mas que automaticamente o inimigo toma conta. E os 3 responderam algo que eu acho fenomenal. Ó rei Nabucodonosor, o nosso Deus, a quem nós servimos, vai nos livrar da tua mão e da fornalha. E se não livrar, o Senhor fique sabendo que a gente não vai adorar a imagem que o Senhor construiu. Amigos, o rei ficou com tanta raiva. Diz a palavra que mudou o aspecto do seu rosto e mandou esquentar a fornalha. Quantas vezes mais? 7. Chamou os 3 homens mais fortes do seu reinado. E esses 3 homens mais fortes do reinado da Babilônia prenderam e amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego com roupa e tudo. Foram até a fornalha e lançaram os 3 servos de Deus lá dentro. E quando eles abriram a fornalha e lançaram os cristãos, as chamas do fogo eram tão fortes que mataram e devoraram rapidamente os 3 homens mais fortes do reinado da Babilônia. E os 3 servos de Deus foram lançados. E o rei sentou-se e disse: agora eu vou sentir um cheiro de churrasco humano. E quando ele senta e olha para dentro da fornalha, ele fica impressionado. Se levanta e diz: vem cá, gente. Não lancei 3? Sim, ó rei. Eu estou vendo 4. E outra, o quarto é semelhante a filho dos deuses. Veja, o rei não sabia o que estava falando, não era filho dos deuses. Irmãos, quem era o quarto homem da fornalha? Quem era o quarto homem da fornalha? Era um anjo criado? Não. Era o Senhor Jesus Cristo, irmãos, amém? Que na sua pré-existência agia e defendia o seu povo. E o rei disse: não se queimaram. E outra, estão passeando dentro do fogo. E disse: sai, Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí o rei baixou outro decreto, que todos deveriam adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego.
Amém? Por que estamos contando essa história? Olha para cá, por gentileza. Amigos, semelhantemente ao que aconteceu naquela época, vai acontecer nos últimos dias. Houve um decreto governamental para que todos adorassem uma imagem de ouro. Isso feria literalmente o segundo mandamento. O segundo mandamento dos 10 diz: não farás para ti imagem de escultura e nem adore. E o rei decretou uma lei contra a lei de Deus. E a Bíblia diz que devemos obedecer às autoridades superiores, porque as autoridades superiores foram estabelecidas por Deus, só que tem um limite. Até que ponto devemos obedecer uma lei governamental? Até o ponto que a lei do governo não entra em choque com a lei de Deus. Porque se entrar em choque com a lei de Deus, se cumpre Atos 5:29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Infelizmente, milhares com medo da fornalha, com medo da perseguição e com medo da morte, se ajoelharam, mas 3 não se ajoelharam. Irmãos, nos últimos dias haverá um decreto pela besta do Apocalipse 13, não contra o segundo mandamento, mas contra o quarto. É claro que é tudo contra os 10, mas queremos especificar. Irmãos, uma lei governamental será imposta. Quando? Eu não sei. Mas ela será imposta. Quem viver, verá. E essa lei será uma lei contra o quarto mandamento. O quarto mandamento da Bíblia, como vimos ontem, diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Irmãos, na Bíblia, o selo do Deus vivo é o sábado. É o 7º dia da semana. Ezequiel capítulo 20. Abra sua Bíblia. Ezequiel capítulo 20, verso 12. Por gentileza. Ezequiel 20 e o verso 12. Olha o que está escrito. Ezequiel capítulo 20, verso 12. Acompanhe conosco a leitura desse verso. Tudo bem com vocês? Parabéns, viu, pela decisão. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Deus seja louvado. Ezequiel 20, verso 12, diz assim: também lhes dei os meus, está fraco, os meus sábados, para servirem do quê? De sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Pula para o verso 20, o mesmo capítulo 20, verso 20. Aí mesmo, Ezequiel 20, verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Irmãos, o selo do Deus vivo é o sábado. E o selo da besta é oposto ao selo de Deus. O sábado é um sinal de autoridade do céu, de Deus. É o único mandamento que aponta a Deus como Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. E o sábado é um dia de exclusiva adoração ao Criador. É o memorial da criação e também da redenção. E Satanás, que sempre quis ser adorado no céu e foi expulso, veio para a terra, ainda hoje quer ser adorado e mexeu justamente no quarto mandamento, que é um dia de exclusiva adoração ao Criador. É tentando atrapalhar os servos de Deus, os cristãos, de adorarem o Senhor Deus. É uma guerra. Irmãos, o grande conflito está baseado na adoração. Quem vamos adorar? O Criador ou a criatura? E quando falamos de sábado ou domingo, não falamos apenas que dia guardar, mas que Deus servir. Alguém fala, mas pastor, qualquer dia não serve? Certa vez alguém disse para mim, pastor, será que eu não posso fazer da quarta-feira um sábado? Eu falei, como assim? É o meu único dia de folga. Eu falei, você pode, mas Deus não aceita? Ele falou, mas como assim, pastor?
Eu falei, o que está em jogo é a autoridade de Deus, não o seu querer. Lembra de Abel e Caim? Quem matou quem? Abel matou Caim ou Caim matou Abel? Caim matou Abel, por quê? Por inveja, por raiva. Deus havia pedido um sacrifício e ambos sabiam que o que Deus queria era um cordeiro. Abel foi obediente e levou um cordeiro. Deus aceitou a oferta de Abel. Caim disse, Deus quer um cordeiro, eu sei, estou consciente, mas eu acho que Deus não vai se zangar se eu oferecer o melhor fruto da terra. Ele era lavrador. Ele estava consciente de que Deus queria um cordeiro, mas ele disse, eu vou ofertar o que eu quero. E pegou frutos, fez lá um cesto, e colocou frutos, e foi ao altar do Senhor com todas as suas forças. Senhor, é para ti, para a tua glória. Deus aceitou ou não? Não. Por quê? Exatamente. Duas coisas queremos destacar. Primeiro, a salvação não está nos frutos, está no cordeiro. Segundo, não foi o que Deus pediu. Alguém fala, é o sábado, o dia do Senhor, mas eu vou guardar o domingo, a quarta-feira, a sexta-feira. Amigo, onde está a sua fidelidade? É assim diz o Senhor, ou assim diz o ser humano? Nos últimos dias haverá esse decreto. Mas assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus tem seu povo na terra, que não vai se curvar, que permanecerá firme. Mas olha para cá, só vai permanecer firme na fé aqueles que hoje estão desenvolvendo um caráter mais semelhante ao caráter de Cristo. Com todo respeito falando, se você continuar somente na internet, somente nos jogos, e orando apenas 1 minuto por dia, se orar, enquanto você negligenciar a sua comunhão com Deus, esqueça. Se eu e você cortarmos nossa intimidade com Deus, fatalmente aceitaremos o sinal da besta. Não teremos forças para dizer não. Porque o sinal da besta será colocado como uma possível solução para o problema do mundo. É em prol do bem das famílias. É o dia da família. Olha que coisa bonita. Mas é contra a verdade. E aqueles que se oporem serão taxados como estão estorvando, estão atrapalhando. E alguns vão dizer, os juízos de Deus estão caindo porque esse povo não aceita aguardar o dia que nós colocamos. Eles vão atribuir a nós uma coisa que eles estão atraindo, que é a ira de Deus. Irmãos, o domingo nunca foi o dia do Senhor. O domingo é o dia do sol. Antes de Cristo, os pagãos adoravam o sol. E no domingo era feriado pagão. Na segunda, não era feriado, mas eles adoravam a lua. Na terça, Marte. Na quarta, Mercúrio. Na quinta, Júpiter. Na sexta, Vênus. E no sábado, Saturno. Pode ver que os dias da semana foram colocados em homenagem aos astros. Constantino, que era imperador romano, e também era pagão, adorador do sol. A religião dele era mitraísmo, ou Mitra, que é o Deus Sol, mitraísmo, adoradores do sol. Quando ele se autodenominou cristão, com uma jogada política para conseguir o trono de Roma, ele começou a trazer o paganismo para o cristianismo. Misturou as verdades do cristianismo com o paganismo, as mentiras do paganismo. E uma das grandes mentiras introduzidas no paganismo foi a adoração ao sol. Como assim? No dia 7 de março do ano 321 depois de Cristo, promulgou a primeira lei dominical conhecida, dizendo que todos os habitantes das cidades, juízes, mercadores e trabalhadores, deveriam descansar no venerável dia solis, que é o dia do sol. E o dia do sol era o domingo, feriado pagão. Você pode ver que a palavra domingo em inglês se pronuncia Sunday.
E se você separá-la, tem duas no inglês: sun e day. Sun é sol, day é dia, é o dia do sol. A palavra segunda-feira em inglês é Monday. Separe ela, você tem duas: mon e day. Day é dia, mon é lua, dia da lua. E assim sucessivamente. Mas domingo era feriado pagão. E Constantino trouxe o paganismo para o cristianismo. E aos poucos, em concílios eclesiásticos, em assembleias dos líderes da igreja cristã da época, eles foram estabelecendo como ordem eclesiástica. E futuramente surgiu o catecismo de Roma, onde mudaram a lei de Deus. E o terceiro mandamento do catecismo diz: guardar domingos e festas de guarda. Esse é um sinal de autoridade de Roma, não de Deus. Aliás, irmãos, nem a palavra domingo aparece na Bíblia. E um dia, irmãos, o domingo será imposto como dia de guarda oficial. O sinal da besta não tem nada a ver com a vacina. Não tem nada a ver com chip. E nem com código de barras. Eles podem utilizar isso para um tipo de controle, no sentido, isso podem, ninguém está falando que vai. Ouçam bem para ninguém sair daqui falando o que eu não disse. Senão a gente grava só um pedacinho daquilo que quer e solta por aí. Pode ser que eles utilizem alguns meios para saber quem é quem, mas o selo não é chip, não é vacina, não é código de barra. O selo da besta é o domingo. E o selo de Deus é o sábado. Mas o selo de Deus, irmãos, que é o sábado, é um sinal visível, que será colocado não em qualquer pessoa, mas naquele que tem um caráter mais semelhante ao caráter de Jesus. Quer ver? Abra a Bíblia em Ezequiel, por gentileza, o capítulo 9. Ezequiel 9, preste atenção nos detalhes, irmãos. Ezequiel 9, verso 1 em diante. Ezequiel capítulo 9, verso 1 em diante. E não se esqueça de ficar na corrente de oração para entender a palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 9, verso 1 em diante. Olha o que está escrito aí. Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: chegai-vos vós, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, com estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. É uma visão que Deus deu ao profeta Ezequiel. Verso 3: a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura. Ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Verso 6: matai a velhos e a moços e a virgem e a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Até aí. Irmãos, o selo era colocado na testa daqueles que suspiravam e gemiam devido às abominações, à apostasia do povo de Deus. Era um povo que não se conformava e não aceitava as abominações da época. Enquanto os seres humanos aprovarem carnaval, adultério, prostituição, palavrão, música mundana, baladas, pornografia,
estão no caminho da perdição. Irmãos, não podemos olhar para as mazelas desse mundo e aplaudir. Não podemos aprovar o erro. Temos que amar o ser humano, mas reprovar as atitudes erradas que a Bíblia jamais aprova. Onde estão os homens e mulheres que gemem, tremem e não apoiam as mazelas desse mundo? Será que a igreja não está se acostumando com o pecado, com uma vida libertina, com uma vida sem regras, sem leis? É claro que Deus é amor, mas se você ler na Bíblia, nunca aprovou uma apostasia do seu povo. Todas as vezes que o povo de Israel se apostatava, Deus mandava juízos para tentar trazê-los de volta à comunhão. Amigos, eu creio que essa pandemia não veio de Deus, obviamente não veio de Deus, mas ela pode ser sim um instrumento de Deus. Existem dois tipos de juízos de Deus. Um é o direto, quando Deus age. As 7 pragas é Deus que vai mandar. Sodoma e Gomorra foram destruídas que Deus mandou fogo. A Torre de Babel, Deus desceu e destruiu. Agora, a destruição de Jerusalém, Deus retirou a mão. Esse é o segundo tipo de juízo, Deus retira a sua proteção. E aí vem o demônio e ataca. E Deus pode sim, irmãos, permitiu essa pandemia para levar o seu povo a orar, a fazer um check-up e a buscar mais a Deus em oração, e a entender que a guerra é contra as trevas, e sem Deus nada podemos fazer. Agora observe, meus amigos, que Deus faz distinção sim entre o seu povo, entre o que serve a Ele e o que não serve. Eu vou dizer para você, Deus quer selar você. Deus quer selar a mim, a todos nós, com o selo do Deus vivo, mas num caráter que se assemelha ao dele. Não estamos falando de perfeccionismo. Perfeccionismo na Bíblia não existe. Porque eu e você temos uma natureza pecaminosa que não nos deixa ser perfeitos. Pecado não tem a ver apenas com ato, tem a ver com condição. Eu sou um pecador. Nós somos pecadores. Mas podemos ser pecadores arrependidos, em comunhão e lavados no sangue de Cristo. Olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé. E vivendo uma vida mais semelhante a Ele. E mesmo se pecar, diz a palavra, temos advogado. Clame, peça perdão, Deus te perdoa. Deus te restaura, Deus te purifica e te considera como se nunca tivesse cometido um pecado. Esse é o amor de Deus, mas precisamos ir a Ele. Enquanto a porta da graça está aberta, meus amigos, todos podem ir a Ele, mas quando a porta da graça se fechar, não haverá mais oportunidade. E o que nós lemos em Apocalipse 14 diz que se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou na mão, esse vai beber do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura. O que é a cólera de Deus? Abra sua Bíblia em Apocalipse, por gentileza. Apocalipse capítulo 15, o verso 1. Apocalipse 15 e o verso 1. Presta atenção nesse verso que vamos ler, Apocalipse 15, versículo 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo 7 últimos flagelos ou pragas, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Está vendo? Então diz, quem adorar a besta, a sua imagem, receber a sua marca na fronte ou na mão, vai beber do vinho da cólera de Deus. E o que é o vinho da cólera de Deus? São as 7 últimas pragas. Uma vez que beberam do vinho da Babilônia, agora vão beber do vinho da cólera de Deus.
Pula para o versículo 5, Apocalipse 15, verso 5. Depois dessas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos, que tinham os 7 flagelos, ou pragas, saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Até aí. Hoje, Jesus Cristo, olha para cá por gentileza, você que nos assiste pela internet, preste atenção no que vamos dizer. Hoje, Jesus está no santuário celestial, lá no tabernáculo, e está intercedendo por você e por mim, mas não ficará para sempre ali no santuário celestial. Como estudamos ontem sobre o fechamento da porta da graça, um dia Jesus vai sair do santuário e automaticamente o Espírito Santo é retirado da terra. Aí diz a palavra que o santuário vai se encher de fumaça, ninguém vai poder penetrar no santuário até se cumprirem as 7 últimas pragas. Então, durante as 7 pragas, não haverá intercessor no céu. E se não haverá intercessor, conversão. Se não haverá um mediador, um advogado, não haverá batismos, conversão, vidas transformadas. Ou seja, fechou a porta da graça. Quando Jesus sair do santuário, fecha a porta da graça. Quem está salvo? Salvo. Quem está perdido? Perdido. Cumpre-se Apocalipse 22, verso 11. O justo continue na prática da justiça, mas o imundo e o ímpio continue na prática da imundícia e da impiedade. Ou seja, o ímpio foi longe demais, pecou contra o Espírito Santo, recebeu o selo da besta, e assim como Judas, entregou a vida a Satanás. Mas o povo de Deus aceitou o selo do Deus vivo, entregou a vida a Jesus, foram batizados, o nome está no livro da vida. Esse povo está salvo e não se perde mais.